Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Caros ouvintes, internautas, bom dia. Aqui é o Padre Marcelo Caixeta, nesse momento de reflexão, nesse dia tão importante para todos nós. Dia 2 de abril, Sexta-feira Santa. Nosso olhar se volta exclusivamente para a cruz de Jesus, reconhecendo-a de fato como o sinal salvador que se levanta da terra para nos levar até o céu. Por isso, nessa manhã, nós queremos refletir sobre a vida mesma de Jesus. Os teólogos vão dizer que Jesus morreu da mesma forma que viveu, profundamente obediente ao Pai. Por isso, nessa primeira reflexão, quero trazer aqui o que levou Jesus para essa experiência, ao seu julgamento e também à experiência da cruz. O ministério de Jesus era anunciar que o reino de Deus chegou. Não um reino geográfico, mas uma relação nova com Deus. Nesse reino, nós dirigimos-nos ao soberano como nosso Pai. E nós não somos súditos dele, somos filhos. Por isso há entre nós uma profunda fraternidade. Esse foi o conteúdo da mensagem de Jesus. A pregação, a cura, os exorcismos, os milagres que Jesus realizou foram justamente para que todo mundo compreendesse que o reino chegou para todos. Desse reino, todos participam. Qual era a resposta que Jesus esperava diante da pregação do reino de Deus? A conversão. Por isso, ele começa o seu ministério justamente dizendo isso: convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, para participar desse reino de Deus, fundamentalmente, nós temos que fazer um caminho de conversão. Esta era a resposta que Jesus esperava. Era isso que ele desejava, que à medida que as pessoas ouvissem e chegassem ao conhecimento da palavra e do Evangelho, pudessem ter como reação, mudando o seu coração, revendo a sua vida, as suas escolhas, os seus caminhos, para saber se de fato levavam ao seu encontro. Mas o que Jesus encontrou como resposta? Uma profunda resistência.
uma resposta negativa à sua proposta. E aqui nós vamos entendendo uma trama religiosa e política que levou Jesus ao julgamento e à cruz. Das autoridades religiosas, a acusação no julgamento era que Jesus havia se declarado Filho de Deus. E ao fazer isso, a intenção de Jesus era justamente estabelecer um novo vínculo de fraternidade entre as pessoas, mas as autoridades do seu tempo não quiseram fazer esse caminho de conversão. Denunciaram porque ele se declarou Filho de Deus. Na dimensão política, a acusação é que Jesus era um baderneiro, um revolucionário, e havia se declarado rei, fazendo uma afronta ao então rei legítimo e posto, que era César, o imperador romano. A acusação política leva Jesus também à experiência de julgamento, tanto é que ele é posto diante de Pilatos, com essa acusação de que ele é rei. E de onde, pergunta Pilatos, provém a sua autoridade real, a sua autoridade régia de quem se declara rei. E são justamente essas duas causas, irmãos, que vão levar Jesus à experiência da morte. Há uma trama que começa com a traição de Judas e se desenrola exatamente com testemunhas falsas, o povo que aclama. E aqui é curioso entender que essa multidão que pede que Jesus seja crucificado não é aquela multidão que acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Jesus está em Jerusalém e ao chegar na entrada triunfante, no domingo de Ramos, algumas pessoas vão perguntar: quem é este? As pessoas em Jerusalém não conhecem Jesus. E por isso ele vai ser considerado como um baderneiro, como um revolucionário, alguém rebelde que está promovendo ali um motim para derrubar o imperador. E até mesmo alguns dos seus discípulos acreditavam nisso, que Jesus estava indo para uma tomada de poder, porque imaginavam que o reino de Deus, de que Jesus falava, era de fato um reino geográfico, localizado, de fato, como uma restauração do reino glorioso do rei Davi. Isso, algumas pessoas vão associar Jesus justamente como o filho de Davi, esperando exatamente essa verdade. Jesus frustra, portanto, a expectativa das pessoas. Não era esse reino que ele falava. Era um reino de glória, mas um reino de glória que passa pela experiência da cruz. Era um reino universal, mas não de domínio, mas de serviço, de lava-pés, como pudemos recordar ontem, ainda que não fizemos o gesto, pelo menos recordamos, pela leitura do Evangelho, a entrega do próprio Jesus. Agora, irmãos, algo que nós não podemos descuidar, porque embora houvesse essa trama política e religiosa, há um elemento fundamental: a decisão de Jesus. Ele quis ser entregado, ele quis passar por isso. No texto do Bom Pastor, Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Ou seja, pode ter havido um julgamento político, um julgamento religioso, mas no fim das contas, a cruz é uma escolha de Jesus. Se ele veio para anunciar o reino de Deus e salvar o ser humano da dimensão pecaminosa para levar para o reino da luz, Jesus não mede esforços para que isso aconteça. E por isso, livremente, ele abraça a cruz. Por isso que nessa manhã nós rendemos louvores à Santa Cruz, porque ela é fruto de uma escolha livre de Jesus, por amor a mim e a você. Ouço teu grito,
Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. 8h24. Divi FM 102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. Malucão das Fraldas. Fraldas infantil e geriátrica. No Malucão das Fraldas você encontra uma variedade incrível de marcas de fraldas infantil e geriátrica. E com um detalhe importante para o seu bolso: o preço é especial. Venha e conheça as nossas variedades em fraldas infantil e geriátrica. Rua Minas Gerais 373, próximo da Antônio Olímpio de Moraes. E Minas Gerais 307, próximo da 1º de junho. Disque Fraldas 996610808. Preço baixo, eu garanto. É no Malucão das Fraldas. Sindicomerciários Divinópolis, com o trabalhador onde o trabalhador estiver. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista e Atacadista de Divinópolis e região Centro-Oeste. Sindicomerciários Divinópolis, Rua Professor Isauro Ferreira, 405, bairro Porto Velho, 3214-7372. Energia da Cultura. Fique ligado nas dicas da CEMIG, a maior incentivadora de cultura em Minas Gerais. O IEFA promove o lançamento de 2 jogos que trazem reflexões sobre elementos culturais e também recomendações sobre procedimentos para proteção e combate à Covid-19. O Grupo Corpo oferece seu workshop online e não precisa ser bailarino para participar. Acompanhe no canal do YouTube Grupo Corpo Oficial. O blog Um Clique de Cultura conta a história de Cindy Sherman. Confira no site da Fundação Clóvis Salgado. A Academia Mineira de Letras oferece a palestra Conceição Evaristo, Memória, Ficção e Poesia, dia 1º de abril no YouTube, a partir das 11 horas. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Fique ligado, no mês do consumidor, a CEMIG oferece para você um novo benefício, a parceria com o PicPay. Agora você tem mais uma opção de pagamento da sua conta de energia. Pague sua conta à vista ou parcelada no cartão de crédito e ganhe até 20% de cashback. Baixe o aplicativo PicPay no seu celular. É prático, rápido e seguro. Saiba mais em cemig.com.br. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. É, meu amigo de Divinópolis e da região Centro-Oeste. De um lado, boletos e dívidas. Do outro, nenhum capilé. Tá osso! Então vamos virar esse jogo. Dê uma chance para a sorte com a Raspa Minas. A raspadinha que você mais tem chances de ganhar. Com uma moedinha de R$1 ou uma nota de 2, você pode até ganhar R$40 mil. Você pega a sua raspadinha e aí é só raspar. Tic, tic, tic. E o prêmio que você achar é seu. Faça a casa cair para o azar com a Raspa Minas. Divi FM 102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. 8h27. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos,
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Caros ouvintes, internautas, nessa segunda parte do nosso programa, eu quero trazer aqui uma reflexão importante que nos remete a nós, né? Que é justamente as atitudes de alguns personagens no julgamento de Jesus. Nesses momentos decisivos, algumas atitudes devem nos chamar a atenção para saber como é que nós nos colocamos diante disso. Primeira, a atitude dos apóstolos. Quando Jesus está ali à noite, no Getsêmani, e chega a tropa para prender Jesus, os discípulos fogem, espalham, cada um para um lado. É curioso isso, né? Aquelas pessoas que estavam com Jesus, conheceram de perto, presenciaram muitos milagres, pregações, comungaram da vida dele ali naquela última ceia ali, pouco tempo depois. E curioso, né? Abandonaram Jesus ali diante da tropa. A traição de Judas, né? Fortíssimo isso, a entrega de um dos 12. Mesmo estando ali, Judas sendo amado, chamado, eleito por Jesus para ser uma das 12 colunas da igreja, Judas se fechou, não deixou ser iluminado. Talvez tenha se frustrado com a escolha de Jesus, né? Talvez ele, como zelota, imaginava que Jesus fosse tomar o poder, né, no peito e na raça, pela luta armada, inclusive. Mas não, Jesus vai pelo caminho da paz, da passividade, né? E talvez isso tenha frustrado muito aquilo que Judas esperava. A negação de Pedro. Pedro, embora tenha ficado ali mais um tempo, não tenha fugido imediatamente, mas acompanhou Jesus de longe, né? No pátio, olhando de longe. O Pedro que havia dito que daria a vida por Jesus se fosse preciso. E acompanha de longe. E perguntado se era um dos 12, ele vai dizer que não conhece Jesus. Curiosamente, após a negação de Pedro, Jesus passa e olha com compaixão. O texto do Evangelho vai dizer que Jesus olhou para Pedro com amor. E aquele olhar amoroso foi de tanta intensidade que Pedro saiu, e diz o texto, chorou amargamente. Deve ter doído demais em Pedro sentir o olhar de Jesus. Um olhar de amor e, da sua parte, um olhar de negador, de alguém que não conhece a Jesus. Nós temos a atitude dos fariseus, dos mestres do povo, né, que incita a multidão a pedir a morte de Jesus. Temos a atitude de Anás e de Caifás, que vai sugerir que um só morra pelo povo, ao invés dos seguidores e todos aqueles que andam com Jesus, matar a cabeça, para que aí o corpo todo venha a morrer. Nós temos a atitude de Pilatos, uma atitude covarde e omissa. Pilatos não via razões em condenar Jesus. Entendeu, como no texto nós ouvimos domingo, que a entrega de Jesus era por inveja, porque ele fazia bem todas as coisas. Não tinha uma razão plausível. A intenção de Pilatos era somente flagelar Jesus, entregá-lo, devolvê-lo para que ele pudesse ser liberto. Mas com a ameaça que as pessoas lhe fizeram
de que ele estaria afrontando César, Pilatos se omite de maneira covarde, podendo libertar Jesus, não o faz. Joga para a multidão e assim se isenta de qualquer responsabilidade. Pilatos ganhou notoriedade, né? Porque ele até entra na nossa profissão de fé. Ele está lá, no nosso creio. Mas, diferentemente dessas pessoas, nós temos duas que se destacam positivamente. Simão Cirineu, que dispõe a carregar a cruz com Jesus. E aqui é preciso entender, né? Simão não se oferece para carregar a cruz, não. Diante da fragilidade de Jesus, um dos soldados percebe que Jesus talvez não consiga carregar e pede alguém para ajudá-lo. Pede Simão. Não é ele que se oferece, mas contudo ele também não se recusa. Não se sabe por obediência ao soldado, ou por medo, ou de fato por compaixão a Jesus. Mas o certo é que ele pelo menos carrega a cruz com Jesus. E anonimamente uma mulher, a quem deram o nome de Verônica, que enxuga o rosto de Jesus. Não pode fazer nada, não pode livrá-lo daquele sofrimento. Mas como mulher, uma sensibilidade de poder perceber que pode fazer algo, que seja enxugar o rosto, que seja aliviar o suor e o sangue que lhe correm pelo rosto. E a recompensa desse gesto é o rosto de Jesus que fica estampado no pano de Verônica. Assim, irmãos e irmãs, a cruz de Jesus nos responsabiliza dessa maneira, de modo que ela traz à tona a verdade do nosso coração. Quais são as atitudes que nós temos? Olhando para esses tantos que enumeramos aqui, poderíamos falar de outros. A quem nos assemelhamos? Aos que se afastam de Jesus ou àqueles que se aproximam, como Simão e Verônica? Por isso o momento decisivo é chamado de momento crucial, que é o momento da cruz. A cruz revela a sinceridade dos nossos corações. Se eu tivesse tido forças para voltar, se as moedas não pesassem tanto em mim, se eu procurasse por você, fizesse o que fez Cirineu, se eu lhe acompanhasse, se eu tivesse me encontrado com você, com outro beijo lhe pedisse o seu perdão, se ao menos outra vez eu pudesse lhe dizer muito obrigado. É tão bonito, é tão bonito. Quem tem a chance de olhar a quem traiu, e ainda que seja num
quebrantado coração aos pés do seu Calvário. É tão sofrido, é tão sofrido não ter a chance de olhar outra vez, pedir perdão no entrelaço de um abraço, chorar a dor de não ter sido o seu amigo até o fim. É tão sofrido, é tão sofrido prazer na boca ao gosto da condenação, nó na garganta e o desejo inconfessado, que se eu pudesse voltar no tempo, lhe encontraria e subiria com você. Que se eu pudesse fazer de novo, mudar a história, eu morreria com você. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. 8h41. Divi FM 102,3. A rádio da sua igreja. Panificadora São Geraldo. Aqui você encontra o melhor em panificação da cidade. Salgados, biscoitos diversos, pão de queijo e muito mais. E para você preocupado com sua saúde, temos pães da linha Diet, Integral e Light. Panificadora São Geraldo, bem no coração de Divinópolis. Rua Goiás, 1100 no centro, entre Mato Grosso e Maranhão. Panificadora São Geraldo, 3221-6466. Eu disse Panificadora São Geraldo. Malucão das Fraldas. Fraldas infantil e geriátrica. No Malucão das Fraldas você encontra uma variedade incrível de marcas de fraldas infantil e geriátrica. E com um detalhe importante para o seu bolso: o preço é especial. Venha e conheça as nossas variedades em fraldas infantil e geriátrica. Rua Minas Gerais 373, próximo da Antônio Olímpio de Moraes. E Minas Gerais 307, próximo da 1º de junho. Disque Fraldas 996-610808. Preço baixo, eu garanto. É no Malucão das Fraldas. Na Dietil tem todo tipo de embalagem. Na Dietil você encontra qualidade. 30, 25, 12, 12. Precisou é só ligar na Dietil. Na Dietil tem artigos para festa. Na Dietil tem preço baixo que interessa. 30, 25, 12, 12. Precisou é só ligar na Dietil. 3025. Rua Espírito Santo 179, contra a esquina com a Sergipe no centro. Sindicomerciários Divinópolis, com o trabalhador onde o trabalhador estiver. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista e Atacadista de Divinópolis e região Centro-Oeste. Sindicomerciários Divinópolis, Rua Professor Isauro Ferreira, 405, bairro Porto Velho, 3214-7372.
Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Divi FM 102,3, a rádio da sua igreja. 8h44. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No terceiro bloco do nosso programa, quero trazer aqui uma curiosidade. Não sei se vocês já repararam, mas hoje, tradicionalmente, acontece em alguns momentos o sermão das 7 palavras de Jesus. O que são as 7 palavras? Uma coleção dos últimos ditos de Jesus na cruz, que foram numerados como 7. Mas caríssimos ouvintes e internautas, aqui vem a curiosidade. Não sei se vocês já observaram, mas as 7 palavras, elas são, na verdade, uma coleção das palavras de Jesus, né? Cada narrativa evangélica vai ressaltar algumas palavras. Quer dizer, Jesus não diz 7 palavras. As versões dos evangelhos colocam essas palavras. Por exemplo, Lucas coloca 3 palavras na boca de Jesus. Quais? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Segunda, dizendo para... Como chamou o bom ladrão? Dimas. Dizendo para Dimas, o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira, dizendo para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na versão do Evangelho de Lucas, nós temos somente essas 3 palavras. O Evangelho de João, segundo São João, coloca mais 3 palavras, outras. No Evangelho de João, Jesus não fala isso, nem pai, nada disso. O que Jesus fala? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. E no momento decisivo, tudo está consumado. Somente isso que Jesus diz. Deu 6 palavras, né? A 7ª palavra está tanto na versão do Evangelho de Mateus e de Marcos. No Evangelho de Mateus e Marcos, Jesus não fala nem uma coisa nem outra, só fala uma coisa. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então, o que eu gostaria que nós refletíssemos aqui é justamente isso, né? As 7 palavras, Jesus não disse 7 palavras. É uma tradição que juntou essas palavras ali como as últimas palavras de Jesus. Agora, a mais curiosa, e que eu gostaria de fazer uma breve reflexão, é essa: tenho sede. É curioso, né? Na cruz, Jesus diz isso: tenho sede.
vai dizer que o soldado vai molhar, né, a esponja, vai colocar vinagre na boca de Jesus. Mas ele disse: tenho sede. E é curioso, irmãos e irmãs, porque essa expressão de Jesus, tenho sede, remete à experiência lá do início do... Porque essa palavra, tenho sede, está no Evangelho de São João. No início do Evangelho de São João, tem a mesma palavra, tenho sede, quando Jesus vai dizer para a samaritana que está com sede. E aí, na conversa de Jesus com a samaritana, Jesus vai revelar que a sua sede não é de água, porque Ele é a água viva. Ele tem a água viva e Ele é a água viva. O que Jesus tem sede é do coração daquela mulher, do coração humano. É isso que Ele veio buscar. A sua sede e fome é pelo homem. Por isso aqui, aquilo que começou lá atrás se desenrola aqui de maneira definitiva. Agora, Jesus tem mais sede ainda. E Ele vai dar, não a água viva, mas o seu corpo e sangue, para que a humanidade tenha vida a partir dele, a partir de Jesus. E é justamente a partir dessa frase de Jesus que nós também devemos viver esse dia, tendo sede e reconhecendo que quem nos sacia, quem nos alimenta, é sempre Ele, é sempre Jesus. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. 8h51. Divi FM 102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. Na Dietil tem todo tipo de embalagem. Na Dietil você encontra qualidade. 30, 25, 12, 12. Precisou é só ligar na Dietil. Na Dietil tem artigos para festa. Na Dietil tem preço baixo que interessa. 30, 25, 12, 12. Precisou é só ligar na Dietil. 30, 25. Rua Espírito Santo 179, contra a esquina com a Sergipe, no centro. Dietil. Aí em policarbonato, abrigo pra veículos e todos automáticos, controle remoto pra abrir e fechar, exclusivo pra você, sabe aonde encontrar? Todos Belo Horizonte, 373-222-6265. Todos Belo Horizonte, 373-222-6265. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Divi FM 102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. Olha a hora. 8h53.
Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Bem, irmãos e irmãs, estamos chegando então ao final desse horário. Eu quero agradecer a todos pela sua companhia, pela sua presença. Leonel Pimenta, que esteve aqui comigo, me ajudando aqui para que essa programação chegasse até a sua casa, até onde você está neste momento nos acompanhando. E agradecer também o convite da rádio para estar aqui nessa manhã. Foi uma manhã muito agradável, me fez muito bem poder participar aqui com vocês. Nessa última reflexão, eu quero trazer aqui um personagem curioso que aparece na narrativa do julgamento de Jesus e que tem um desfecho diferente, né? Eu estou falando de Barrabás. É com ele que Jesus vai duelar, né? É com ele que Jesus vai disputar a liberdade. Quem é Barrabás? O nome Barrabás significa filho do Pai. Então nós estamos ali diante de dois filhos do Pai, né? Jesus também é filho do Pai. E aqui no sentido verdadeiro, né? Autêntico, original. O outro também, né? Pelo nome. Jesus pela natureza, Barrabás pelo nome. Quem é Barrabás? A Escritura fala pouco de Barrabás. Fala que ele é um criminoso, que ele era um bandido, provavelmente parece que é um assassino, que tivesse tinha matado alguém. Só isso. Mas o que é importante saber de Barrabás é porque ele merecia. Independente se ele era um assassino, se ele era um bandido, homicida, enfim, o crime que ele tivesse cometido, Barrabás era um criminoso. Estar preso era para ele merecimento. Era uma oportunidade de repensar a sua vida. Essa é a finalidade da prisão, né? Repensar a vida para corrigir os passos, para fazer caminhos mais certos, corretos, mais justos. Mas, diante de alguém que merecia e diante de um inocente, a multidão aclama justamente pelo bandido. Liberta o bandido e condena o inocente. Esse é o perigo dos julgamentos externos, ou quando não aprofundamos nos relacionamentos. Quer dizer, a voz do povo e a omissão do governador, que poderia mudar o cenário, fizeram com que Jesus fosse levar-se então a experiência de condenação. Mas o sentido teológico de Barrabás é aquele que nós cantamos aí na Páscoa. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na verdade, Deus não enviou seu Filho para morrer no meu lugar. Deus enviou seu Filho para nos salvar. A maneira como foi possível foi morrendo no nosso lugar, dando a sua vida, uma morte vicária, expiatória, para que nós não precisássemos morrer. Então o sentido teológico, simbólico, teológico de Barrabás é porque ele representa a mim e a você. Nós merecemos a culpa pelos nossos pecados. Nós merecemos ser condenados pelas escolhas equivocadas que nós fizemos. Mas veio um inocente que morre no nosso lugar. E aqui mais uma vez eu reforço a importância da cruz para nós. É de lembrar que aquele que está lá não merecia estar lá.
éramos nós. E Ele foi à nossa frente, para que nós não tivéssemos que morrer, porque sendo Deus, Jesus não apenas morre na cruz, mas Ele também salva a mim e a você da condenação eterna. É essa verdade que nós celebramos nesse dia, meus queridos. É essa qualidade de amor com que nós somos amados. Por isso, a nossa reverência à cruz de Cristo é para reconhecer tudo que nela se realizou. A nossa salvação, a garantia de que a nossa vida não termina com a morte, mas termina em Deus, é porque Ele, sendo Deus, morreu no nosso lugar para nos dar esse grande prêmio, a vida nova, a vida eterna. Viva bem esse dia, rendendo sempre louvores à cruz, porque é ela que nos remiu, que nos salvou, que nos deu o céu. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra
Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração.